Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de Peixe. Vou fazer a vossa leitura para onde vocês estão indo e o que estão precisando. Esta mensagem é uma mensagem espiritual para vocês ou para alguma situação específica na vossa vida, para que vocês possam ver ou entender em outra perspectiva, em um ponto de vista mais espiritual. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês. Se sentirem que a mensagem simplesmente não enquadra, soltem-na ao universo. Apesar de, na minha humilde opinião, achar que as mensagens espirituais cabe sempre a todos nós, porque nós precisamos de aprender sempre algo novo na nossa vida e na nossa própria evolução. Eu vou utilizar um deck cabalístico, que é o que eu tenho na mão, e este deck cabalístico divide-se em dois, arcanos maiores e arcanos menores, e aí serão as vossas energias principais para a vossa leitura, e daí depois tirar a clarificação com o tarot para ir mais a fundo sobre as questões. Meu Sagrado Coração de Jesus, eu te peço humildemente, dá-me permissão para poder invocar todos os teus seres de luz que trabalham através do amor, da verdade e da justiça divina, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ao meu anjo da guarda, ao meu guia espiritual mentor, vos peço, por favor, a vossa proteção e orientação. Grata em meu nome e em nome de todos nós. Gratidão, sempre. Mostrem, por favor, a mensagem para Peixe. Qual a jornada interior neste momento para esta leitura? Signo de Peixe, por favor. A vossa jornada interior. Vocês têm a carta do menino rebelde ou da pessoa ambiciosa. Mas não se assuste que isto não tem nada de grave. Porque na Cabalá, ou nos estudos cabalísticos, aqui não há nem muitos bons nem muitos maus. Tudo é preciso, ok? Tudo tem que ser equilibrado. Mostrem, por favor, as energias para as perguntas que eu irei colocar para Peixe, por favor. Clarificação para as perguntas para signo de Peixe, por favor. Qual a energia principal? Aonde vocês estão agora? Vocês estão a ser direcionados. Vocês estão a ser direcionados. Ou obter orientação, direcionamento. Guiados. Qual é a causa da situação? Vocês estão a receber divino, a força divina ou bênçãos na vossa vida, através deste direcionamento. Ou é quase como se estivéssemos a direcionar a uma força ou a bênção na vossa vida. Onde vocês irão? Estrutura, harmonia, firmeza, a casa. Como vocês podem obter o que precisam? A janela. A janela fala em ver a grande imagem, ter uma visão abrangente, olhar de uma forma quase que de expansão na vossa vida. Vamos ver o que é que vos quer dizer então as mensagens da Cabalá. Como eu vos disse, vocês têm a carta a fundação, ela representa a fundação e diz-nos a criança rebelde ou o príncipe ambicioso, representando o ego ou a pessoa. Aqui é quase como se vocês queiram alcançar algo. E às vezes o querer muito alcançar algo faz com que às vezes a gente
dê muita força ao nosso ego. E às vezes esta força ao nosso ego, porque torna-nos quase como obstinados, focados, mas de uma forma quase às vezes que excessiva, certo? Vamos ver o que é que os diz com o tal direcionamento. Algo está oferecendo uma ação ou um direcionamento de ação. Esta carta fala-nos em dar a vocês um direcionamento, mas de toma de ação. É a vontade de explorar novos caminhos ou novas direções, a necessidade de ultrapassar teimosias, o tal ego, teimosias ou indecisões. Porque o menino rebelde é um menino que é teimoso e é um menino que às vezes é muito indeciso, porque ora está bem com aquela bola, ou então cisma que aquela bola já não é mais bonita, ou que já não quer aquela bola. Por exemplo, isto é apenas um exemplo. E tem a ver com isto, com a necessidade de ultrapassar a teimosia e a indecisão, que vai ter aqui a carta principal do menino selvagem, ou aquele príncipe ambicioso, ou o ego, às vezes, que vos possa destabilizar ou desequilibrar. Direcionando a vossa experiência e conhecimento para inspirar os outros ou permitirem que os outros aprendam através dos seus erros. E isto é deixar o nosso ego de lado, permitir que os outros também possam errar e que através dos seus erros possam também aprender. Porque às vezes a gente julga que sabe tudo porque já passamos isto e aquela situação e às vezes queremos, através da nossa jornada de vida, orientar os outros, mas às vezes aquilo que nós já vivemos pode ser um ensino, pode ajudar, pode ser um conselho, sim, mas não deve ser dado de nós para outra pessoa quase como um rumo à qual deve seguir. Não, deve ser um conselho, um exemplo, mas a decisão de a pessoa seguir esse conselho ou seguir o rumo que vocês identificam já deve pertencer à pessoa em causa. A carta da força e da bênção. Está aqui. Ela é o iodo e representa a mão. Ser bastonado com força ou abençoado. A importância da confiança. E para vocês, signo de peixe, é muito importante este aspecto da confiança. E vocês às vezes têm muita dificuldade, pelo menos para as pessoas que eu conheço, com o elemento de peixe ou com o signo de peixe, são pessoas que são muito profundas nos sentimentos e às vezes o facto de medo de se magoarem faz com que sejam, que tenham pouca confiança em si e principalmente nos outros, mas também em si. A necessidade de aceitamento e reconciliação, fazendo compromissos com vocês e compromissos com os outros, mas a importância de confiar. Não se esqueçam, a importância de confiar. A casa. A casa fala-nos do desejo de dar forma ou estrutura. O desejo de formar ou de estruturar algo em vocês e na vossa vida. A necessidade de serem práticos ou práticas. Trazer as oposições na vossa vida em equilíbrio. Colocar estas oposições em equilíbrio. Estabelecer uma firme fundação, ordem ou estabilidade na vossa vida. É o que representa, isto é o que vocês, aonde vocês irão.
Mas para vocês ir, vocês primeiro têm que aceitar este direcionamento, este confiar no tal direcionamento e aceitar que às vezes os nossos conselhos também não são o direcionamento mais certo para os outros. E às vezes é preferível permitir que os outros falhem para que possam aprender, como eu vos dizia na lâmina. A janela, que tem a ver com o que vocês precisam para obter, o que vocês podem obter, não? Como vocês podem obter aquilo que precisam. Por um momento bloqueei. Tem a ver com a necessidade de uma perspectiva de balanço, uma perspectiva equilibrada, uma perspectiva justa, uma perspectiva aonde não focam apenas em vocês, mas olham tudo e todos nessa questão, nesse problema ou nessa situação. Fala-nos na visão, em ver a imagem, a ver a grande imagem e não apenas num foco, ser objetivo, ser imparcial, aceitar às vezes que é necessário mudar ou assimilar perspectivas de factos, para que se veja a verdade da situação. Para que se vejam a verdade da situação, às vezes é preciso mudar e assimilar, às vezes, outra perspectiva ou uma perspectiva nova sobre a situação e sobre os factos. Vamos ver o que nos diz com o tarot. Para peixe, por favor. Que querem comunicar mais para signo de peixe através do tarot, por favor. Clarifiquem estas principais energias para peixe, por favor. Gratidão. Aonde vocês estão? O tal guia, ou o tal serem guiados. Vocês têm a carta da Lua, que vos representa como o signo de peixe. Mostra-me que é a Lua. Aqui pode-nos falar, olha, as tais bênçãos ocultas, porque esta carta dizia que é o tal direcionamento para onde? Qual é a situação? Para ou uma força ou as bênçãos. Eu perguntei o que é a Lua. 10 de copas, a bênção oculta. Este direcionamento, vocês não estão a ter, por isso a tal perspectiva de vocês terem que alargar a vossa mente, porque há aqui um direcionamento. Este direcionamento pode-vos colocar em uma mudança, em uma trajetória, em um rumo diferente à qual vocês estão neste momento. E isso pode-vos causar medo, pode-vos causar algum tipo de receio, porque não estão a ver, não conseguem se calhar entender no momento o porquê dessa situação ou o porquê dessa mudança, dessa transição, mas o que é certo é que essa transição vem pela espiritualidade como forma de guia, de direcionamento ou de redirecionar-vos a um rumo a qual vocês já se desviaram e vos volta a trazer ao rumo inicial, a fim de trazer ou alcançarem felicidade plena. Felicidade plena. A tal casa. Formar algo firme, estável, harmonioso na vossa vida. Equilibrado. Qual é a causa da situação, por favor? O ser bastonado, então, com força ou bênçãos para peixe. Mostrem, por favor, qual é a causa da situação. A causa da situação, por favor, para peixe. Trabalho árduo. Recompensa pelo vosso esforço. A força que vocês foram bastonados
que pode ser força física, pode ser força psicológica, pode ser força emocional, pode ser força de fé. É isto que dará a tal recompensa à vossa bênção. O trabalho árduo, o não desistirem, o manterem-se resistentes à situação. Mas principalmente aqui é quase como mostrasse às vezes o trabalhar dentro de vocês. Porque esta mensagem é uma mensagem muito mais espiritual do que uma mensagem de tarô normal. E daí, às vezes, o trabalhar vocês por dentro, a fim de tirar estes medos, estes receios, estas ilusões. Onde irá Peixes? Onde Peixes irá? A tal casa. O tal querer formar algo estável, dar forma a algo. Rainha de Espadas, tomar a ação de comunicação e limpeza. Limpar o que não serve para fazer as tais bases, as tais estruturas fortes, firmes. Os tais pilares, para que esses pilares sejam resistentes o suficiente para aguentar qualquer tempestade e isso trazer a harmonia, o equilíbrio, a estabilidade à vossa vida. Há algo que vocês realmente precisam de tomar aqui uma decisão ou uma comunicação muito precisa. Muito precisa. Mostrem, por favor, a janela. Como Peixes pode obter o que precisa? Como Peixe pode obter aquilo que precisa, por favor? Como pode obter? Cavaleiro de Copas e o 4 de Ouros. Primeiro, em controlar um pouco as emoções mais centradas em vocês, porque esta janela, como ainda agora vos falei, é deixar de se centrar em vocês e olhar a imagem num todo. Libertar este controlo, ou a necessidade de controlar, o lado emocional. E este lado emocional é o medo de sofrer que eu ainda agora vos falei. Daí esta carta dizer a necessidade de confiar. A carta da bênção e da força dizia que era importante confiar. E às vezes o fato de vocês não confiarem faz com que vocês fechem, guardem o vosso coração, as vossas emoções. Por desconfiança. Porque não conseguiram ou ainda não estão a conseguir ver as coisas de uma perspectiva diferente, de uma clareza diferente. E eu acho que é isto que a espiritualidade vos está a tentar direcionar, à confiança em vocês e nos outros. Deixem-me tirar mais uma carreira de clarificação. Mostrem, por favor, um pouco mais. Vocês foram feridos, vejam. Vocês têm medo. Este direcionamento é para vos tirar desta zona de medo, desta zona às vezes de autossabotagem, que não vos permite ser felizes na plenitude, ou de alcançar esta felicidade de plenitude na vossa vida por medos, por autodefesa excessiva, à qual vocês precisam da tal força, do tal bastonar de força, para que vocês tenham a coragem de trabalhar arduamente sobre estes medos, sobre estes limites, para que vocês possam estar abertos às bênçãos, ao 10 de copas. Mostrem, por favor, o 8 de ouros. Qual é a causa da situação? O medo da ilusão.
O medo da ilusão. O medo do sucesso ilusório. Esta carta diz mesmo, o sucesso ilusório. O medo de fazer más escolhas ou o medo de se iludir. Há muita... E a Lua também fala em si na ilusão. É quase como se vocês não se permitissem. Daí esta carta. Daí esta carta aqui. Porque o menino, como ainda agora vos disse, o menino rebelde, às vezes são meninos rebeldes porque é a forma de se protegerem. É a forma de se protegerem. Através da rebeldia. Ou a forma de chamar a atenção. Através da sua rebeldia. Porquê? Porque são miúdos, ou meninas, meninos ou meninos, não importa. Neste caso são homens ou mulheres, que as leituras são para vocês, são para maiores de 18 anos. Mas nós temos o nosso menino interior e a nossa menina interior. O nosso eu interior é um menino, ou deve ser sempre esta essência de criança. E isto é o que tem dentro de vocês. E a forma como vocês têm de exteriorizar este menino selvagem, ou este menino ou menina egoísta, que pode parecer egoísta aos outros, é uma forma de proteção. De proteger o vosso próprio mundo. De querer ter o vosso próprio mundo nas mãos. E isso faz com que vocês não consigam abrir esta janela ou ver as coisas de uma forma diferente, porque há muito controlo, ou tentam controlar muito as vossas emoções. É o medo de voltar a iludir-se. Mostrem-me, por favor, a Rainha de Espadas e a casa. Aonde Peixes irá? Aonde irá? Aonde irá Peixe, por favor? Obrigada. Ao equilíbrio. Mas primeiramente vocês têm que fazer esta Rainha de Espadas. As tais decisões. Limpar os vossos medos, limpar os vossos bloqueios ou pessoas ou situações que vos bloqueiam. Para equilibrarem. Para trazer equilíbrio à vossa vida. Para trazer as tais fundações equilibradas e fortes. A harmonia. A janela, por favor. Como vocês podem obter o que precisam? A janela. A transição. Deixar para trás este controle. O controle das emoções. Movimentarem-se. É quase como se vocês quisessem manter o tal mundo nas mãos, de forma a controlar os vossos sentimentos, de forma a não se iludir, de forma a não sofrerem, de forma a não se entregarem demasia. Vocês têm que deixar um pouco para trás este medo, este excesso de proteção. Para que vocês permitam-se ser, vocês se permitam a vocês mesmos ser felizes. E a ter mais confiança em vocês e nos outros. Mas para isso vocês têm que libertar estes medos. Vocês têm aqui muitos medos, muito controle nas vossas emoções. Vocês têm que trabalhar muito o vosso interno. Principalmente o vosso lado emocional. Os vossos medos emocionais ou traumas emocionais. Porque a forma de vocês agirem de forma egoísta ou de forma rebelde é um mecanismo de proteção. É um mecanismo de proteção para vocês. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, a vossa situação, ao vosso momento. Caso sintam que a mensagem não ressoa, e eu digo sempre isto, libertem ao universo, não forcem a mensagem. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.